Nós podemos escolher o que é certo, o que é errado. Mas nós temos que fazer isso através de atos. O ser humano, a única maneira real do ser humano ensinar e do ser humano aprender é através do exemplo. Vou falar, né? Sempre eu falo isso. Jesus Cristo, né? O nosso maior mestre, o maior médico que nós tivemos conhecimento aqui na face desse planeta, ele ensinou não pelo que ele falava, mas mais pelo que ele dizia. Ele deixou lindas mensagens que depois nos foram passadas pelos seus discípulos. Mas o que nós guardamos de mais sério foi o que ele fez. Os milagres, né? E todo o exemplo de vida, de humildade, de amor que ele deixou para a gente. Então, a ação, ela também é importante, porque ela é a única maneira que nós temos de ensinar e de aprender. É através do exemplo. Não adianta um pai dizer assim, ah, eu sou espírita. E só é espírita dentro da casa espírita. Ele saiu do portão para fora, ele esquece que ele precisa ajudar o próximo. E o próximo é sempre quem está mais próximo mesmo, né? Às vezes um irmão que adoeceu, é sempre quem está mais próximo, ou até mesmo uma pessoa que eu passei na rua, que eu nunca vi e que me pediu um pão e eu dou. Né? Ou até eu parei para conversar porque ele estava embriagado, perdido no mundo, e eu ofereci um ombro amigo. É assim que eu ensino, mas às vezes a pessoa ela diz para o filho, não, eu sou espírita, você vai ao centro comigo, você tem que frequentar a escolinha de evangelho, mas na hora de praticar ele não pratica. Ele não está educando aquela criança, tá? Ele está repetindo padrões que não é o que nós pegamos dentro da nossa doutrina, né? Aqui a gente quer que as pessoas aprendam pelo nosso exemplo. Eu estava conversando com a Glorinha agora e a gente estava falando exatamente disso, né? Não adianta se eu falo uma coisa e faço outra, a pessoa não vai aprender o que eu falei, ela vai aprender o que ela viu que eu estava fazendo. E isso principalmente na criança, né? E o amor. Então, embora nós tenhamos livre-arbítrio, embora nós temos que ter ação, nós precisamos ter dentro da gente essa semente frutificada, que é a semente do amor. É importante que a gente ame a todas as pessoas, né? Tem até uma música do Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar, na verdade, não há. Então, a gente tem que pensar exatamente isso, né? Eu preciso amar a todos que estão à minha volta, mesmo que eu não conheça. Eu tenho que espalhar este amor para todos que me veem, porque assim eu vou estar ajudando, colaborando para um mundo muito melhor. Que é esse mundo que a gente espera que floresça, que a gente já vem ouvindo falar há algum tempo, né? A Terra está passando por transformações, será um mundo de regeneração, deixará de ser de expiações e provas para ser um mundo de regeneração, mas isso depende da mudança interna de cada um de nós. Porque transformar-se, tá? Não é transformar o outro, é transformar a mim mesmo. Por isso a gente diz transformar-se. A gente fala também em educar-se, tá? Eu consigo me educar, se eu quiser. Tá? Mas dificilmente eu vou conseguir educar, transformar a outra pessoa se ela não quiser. Isso é um movimento interior e um movimento da educação também. Ele é um movimento interior e ele é pessoal. Cada um vai conseguir fazer o seu à medida que se sentir estimulado, preparado, que amar, que tiver vontade, que ver no outro um exemplo, tá? E ele vai ter a liberdade então de realizar esse seu processo de transformação. Pois é, isso aí me lembrou aquela passagem do Cristo que diz que a porta é estreita, que só passa um de cada vez, porque é exatamente você se assumir como individualidade e usar o seu livre-arbítrio, essa prerrogativa fantástica, né, de você gerir, ser o dono do seu destino, né, da sua... E o difícil é isso, né, Gilson? É você se ver como indivíduo responsável pelo seu desenvolvimento, pelo seu crescimento, pela sua transformação. Isso é que é o difícil. A gente se vê como responsável por isso. A gente se vê como indivíduo egoisticamente. Não, isso é meu. Aí você está vendo a sua individualidade. Mas quando você se vê como indivíduo que faz parte de uma coletividade de semelhantes singulares,
são semelhantes, mas são singulares. Somos únicos. São únicos, não é? Então é um peso maior do aprofundamento. Porque aí você vê que o que vai acontecer também depende de você. Né? Nada que acontece é por acaso, mas todo movimento tem que ser meu primeiro. Né? Então isso é muito, muito difícil para o ser humano ainda, que ainda é um ser em construção, nós somos seres em construção, né? Isso ainda é muito complicado. E por isso, né, nós precisamos desse corpo físico, dessa matéria, para que a gente evolua, né? Senão a gente não precisaria mais disso aqui, né? E aí, falei para vocês lá no início, né, ali atrás, que a gente então foi criado com livre-arbítrio e tal, e que a gente nasceu numa família, né? Bom, aí, quando a gente nasce, a gente começa a fazer então a nossa caminhada como espírito encarnado. Nós começamos num processo de evolução, numa reencarnação, né? E aí, a gente fala que os passos da doutrina espírita, eles podem ser resumidos em 3 básicos também, né? E são assim: o ato da concepção. Então, quando a concepção daquele ser, quando ele está na sua fase fetal, a ligação do espírito com o feto. O espírito, ele começa, quando há a concepção em si, já há uma preparação daquele espírito lá no plano espiritual, ele já há aquele estudo, ele já sabe que ele vai reencarnar, que vai ser aquela família. Isso tudo foi acordado entre os pais, entre o espírito reencarnante, tudo isso é organizado. E o espírito, ele vai aos poucos se aproximando daquele novo ser, que vai ser o corpo que ele vai habitar enquanto estiver encarnado naquele momento. Né? Então a gente tem a primeira parte, então é essa formação desse feto, essa acoplação desse espírito, né? Essa é a primeira parte, no ato da concepção. Depois até os 7 anos. Aí, nas teorias evolucionistas, tá? Piaget, mesmo alguns estudos de Freinet, outros estudiosos, né, pedagogos, né, estudiosos do desenvolvimento humano, eles dizem que nessa primeira fase, que a gente chama de primeira infância, que vai até uns 3 anos, por aí, a criança ela desenvolve a sua personalidade principal. Tá? Aqui a gente vai dizer que a gente vai até uns 7 anos. Nesse período, a criança ela é mais moldável. Né? O espírito ele é mais fácil de ser orientado. Talvez até porque a gente veja naquele ser uma fragilidade muito grande e a gente tenha vontade de cuidar mais. Né? A gente se sinta instigado, a gente seja levado a ter vontade de cuidar. Então, nessa fase é mais fácil a gente conseguir eliminar mais inclinações, né? Porque aquele espírito que está ali, às vezes, é muito antigo. Né? E ele com certeza traz das suas outras vidas, das suas outras reencarnações, muitos aprendizados e muitas coisas que precisam ser aprimoradas, que precisam ser lapidadas. Então, a família, ela tem essa responsabilidade. E quando a criança ela é pequena, isso é muito mais fácil. Né? Às vezes você vê a criança, quando pequena, repetindo até palavras do pai e da mãe, gestos muitas vezes, porque ela aprende com muita facilidade. Ela é muito ávida por conhecimentos, está tudo muito fácil para ela, está tudo muito tranquilo para que ela tenha acesso, para que ela acesse. Então a gente diz que essa segunda fase ela vai até os 7 anos, mais ou menos, né? Aí no Livro dos Espíritos, na pergunta 383, há a seguinte pergunta: qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? E a resposta: encarando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Sejam eles os pais biológicos,
Sejam eles pais adotivos, que também é previsto, tem perguntas sobre isso, tem respostas em O Livro dos Espíritos. Sejam eles avós ou tios, quem estiver encarregado da educação daquele ser. Porque muitas vezes, por razões diversas, os pais biológicos não têm como criar aquela criança. Então, o responsável, né, quem pode ajudar aquele espírito naquele momento, que é o responsável encarregado em orientar os seus passos nesse início aí, né? Dentro ainda desse caminho, a gente vai ter então, após essa passagem dos 7 anos, né? Aí, a gente tem até uns ditados populares, né? De pequeno que se torce pepino, né? Tem uns ditados assim. Porque depois que a gente passa essa primeira fase, em que a criança ela é como barro, ela é muito mais fácil de ser moldada, a gente já vai ter mais dificuldade em tirar dela, às vezes, algum mau hábito. Não é impossível, tá? Porque a gente sabe que para Deus nada é possível, com boa vontade, com amor, principalmente, nada é impossível. Né? E a evolução é contínua. Exatamente. E aí tem isso também que a gente está falando, o livre-arbítrio, o estar disponível, estar disposto a aprender também, a se abrir para a mudança, né? Então, depois dos 7 anos, tudo fica mais difícil, porque a criança ela começa a demonstrar traços da sua própria personalidade. Ela começa a saber escolher mais. Aí, às vezes, a gente vê que a criança que comia brócolis não quer mais comer brócolis. A criança que comia arroz com feijão não quer mais comer arroz com feijão. Ela quer escolher o que ela vai comer, ela começa a escolher a roupa que ela quer sair, ela começa a dar esses, até mesmo assim, fisicamente isso começa a ficar mais visível, a gente consegue perceber melhor até também essa transformação desse ser, né? Por isso é que desde pequeno a gente tem que ir orientando os nossos filhos, as nossas crianças, netos, as crianças que estiverem ali com a gente, né, sob a nossa custódia em algum momento, a gente tem que desde pequeno ir mostrando através das nossas ações o que é certo, o que é errado, o que é melhor, onde é que ela pode ir, o que ali ela pode se machucar, a gente tem que ir mostrando, né, porque tem até um ditado também que diz, né, a vida ensina, mas ela não tem carinho de mãe não, né? Então, quanto mais a gente conseguir, né, orientar o nosso filho pequeno, mais fácil. Sobre essa outra fase, né, que é após os 7 anos, no livro Consolador, o Emmanuel nos diz nas perguntas 108 a 111 o seguinte, que somente o lar educa, a escola instrui. Aquilo que eu falei aqui no início, né? E aí, paralelo a isso, o Espírito André Luiz também nos diz que o lar é o principal agente transformador da nossa conduta. Então como eu disse aqui no início, né, quando o espírito ele reencarna numa família, eles têm uma história juntos, né? Há ali alguns compromissos que foram assumidos. E é este lar que tem a responsabilidade de educar. Bom, hoje em dia, tá, a educação parece mais difícil, né? Não é a educação que parece que está mais difícil, não. A família é que mudou.